Shalom, shalom, meus amados amigos, irmãos, companheiros do Ministério Shalom. Shalom Aleichem, shalom esteja convosco. Shalom Hamashia, shalom da parte do nosso Adon, Yahushua, Hamashia, Rabino Hamele Israel, seja com todos vocês. Quero dar saudação toda especial sobre todos os nossos amados irmãos do Ministério Shalom. Quero dizer Shalom Abayit Hazé, Shalom esteja na tua casa. Kar valer Malchut Elohim, o reino de Yahweh é chegado a vós. Para quem não me conhece ainda pessoalmente, creio que a maioria já me conhece pessoalmente, meu nome é Uriel Ben Levi, Ben Shalom, Ben Israel. Sou um nazareno israelita, um netzari, seguidor do Rabino Hamelech HaMoshia e Yahushua, a quem qualificamos como nosso Mashiach, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Bom, eu sou ministro do Ministério Shalom Brasil, atualmente exercendo o cargo da presidência. Eu sou Nassir e presido este ministério debaixo da cobertura espiritual de Yahushua HaMashiach. Eu recebi minha semirá através de um outro rabino, o Rabi Yosef Avshalom, que foi o fundador deste ministério. O Rabi Yosef Avshalom fundou este ministério em 1988 na cidade de Recife, em Pernambuco. O rabino Yosef Avshalom, Dr. Yosef Avshalom, ele foi, além de outras coisas, sociólogo, cientista político, cronista, conferencista internacional e hebraísta. Em 1988, ele recebeu este chamado profético, foi levantado nesta nação para iniciar um processo, iniciar a proclamação e a restauração completa da casa de Efraim, aqui no Brasil, também na América Latina, Caribe e África. Esse era o chamado dele. Ele trouxe esse ministério diretamente de Israel, através da antiga comunidade hebraica Falasha de Israel, que se estabeleceu ali no início da década de 70, quando essa comunidade africana voltou para a terra de Israel, voltou para a terra de Israel. Então nosso rabino trouxe esta visão para o Brasil, trouxe essa visão para levar a proclamação da Bessorá, da Torá, a restauração das raízes hebraicas aqui para o Brasil. E eu me tornei discípulo dele em 1989, aqui na cidade de Teresina, Piauí. Aqui eu conheci ele e aqui iniciei os meus estudos, iniciei o meu techuvá, iniciei a restauração das minhas raízes hebraicas através do rabino Yosef Avshalom, que me apresentou a fé, a emuná em Yahushua HaMashiach. Desde então, venho restaurando as minhas raízes hebraicas, né? Pois bem, o Ministério Shalom, ele foi levantado, como falei, nesta nação, com um propósito de levar esta mensagem a todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são? A casa de Efraim, ou os do reino do norte, aqueles que se foram levados para a Síria pelo rei Salmanassar e ali no cativeiro assírio foram para a dispersão das nações. E cremos que boa parte das tribos perdidas de Israel vieram para as Américas, sobretudo para o Brasil. Pois bem, esta é o trabalho do Ministério Shalom e as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Ministério Shalom vem trabalhando já há algum tempo arduamente neste propósito, né? Pois bem, o Ministério Shalom, ele tem uma visão, ele tem um chamado específico para ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, a casa de Efraim.
convidando Efraim a fazer um techuvá. Ora, o que é o techuvá, amados Ahim, amados Haverim? O que é o techuvá? O techuvá é o retorno, é o regresso, é retornar para Yahweh, é retornar para o Elohim de Israel. Bom, o techuvá, amados, é muito importante na nossa caminhada. Foi muito e é muito importante na minha caminhada. O techuvá vem do hebraico, vem da raiz chuve, que quer dizer retornar, regressar. O que quer dizer isso, amados irmãos? Bom, Efraim se afastou da presença de Yahweh. Efraim tinha antes uma herança, tinha uma cultura, tinha uma forma de se comportar, uma forma de andar. Efraim tinha um conjunto de regras, revelações, de crenças que ele abandonou por completo. E esse conjunto de revelações, de crenças e regras que Efraim tinha, nós chamamos de Kol Torá, a voz da Torá. Efraim tem uma aliança com Yahweh. Efraim tem uma aliança com Yahweh, com a sua Torá, em aprender e viver segundo os preceitos e as normas da Torá. Pois bem, Efraim se aparta da Torá. Efraim se aparta do reino. Efraim se aparta de Yahweh e se vai ao cativeiro. Efraim, então, se mistura com os povos da terra, se mistura com os povos pagãos da terra. Efraim se distancia por completo de Yahweh. Então, o nosso propósito como ministros, embaixadores, como proclamadores da Bessorá, que é o poder de Yahweh para restaurar, para libertar Efraim, é um poder, entendeu? É uma dinamis, entendeu? É uma dinamite, é um poder dinâmico, poderoso que Yahweh nos tem dado nesses últimos dias para levar esta Bessorá, esta proclamação das boas notícias à casa de Efraim. Uma proclamação poderosa para sacudir, para libertar Efraim do cativeiro espiritual. Do cativeiro espiritual e físico. Pois bem, então nosso ministério tem como objetivo chamar Efraim a um techuvá. O techuvá implica conversão. O techuvá implica arrependimento das obras mortas, das obras malignas, das obras que Efraim aprendeu com os povos pagãos, os costumes pelos quais ele nunca deveria ter aprendido. Efraim precisa fazer um retorno, ele precisa fazer um regresso. Então é muito importante que você que está começando agora, você que foi chamado, você efraimita que ouviu a voz e que foi chamado e que está atendendo esse chamado, é necessário que você faça muito bem o seu techuvá. Que você não passe por cima de certos requisitos, não passe por cima de certas etapas importantes. Como falei, techuvá implica converter, arrepender, chuve, dar meia volta, regressar, voltar, retornar para o caminho de Yahweh. E Yah faz com que você retorne ao seu caminho. Mas nesse retorno, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que abrir mão do pecado, da transgressão. Você vai ter que abrir mão de tantas coisas que você aprendeu na Babilônia, que você recebeu por imposição de Babel. Você vai ter que largar mão de tudo isso. Para você voltar ao caminho de Yahweh e participar dessa construção deste reino, é importante que você deixe as capas, que você deixe os tijolos de Roma e de Babel para lá mesmo. Você só tem que vir você mesmo, com seu corpo, com sua mente, com sua disposição para servir ao Todo-Poderoso de Israel, a Yahweh, o teu Elohim, ó Filho de Israel. Então, o techuvá é importante que você realmente seja convertido, uma pessoa convertida. Porque de vez em quando a gente vê no processo do techuvá, vemos muitos casos de pessoas regredirem. Nós vemos as recaídas, velhos costumes, velhos padrões
que as pessoas antigamente tinham quando serviam a Rassatã, quando serviam os espíritos elementares e os aprisionavam debaixo de um sistema maldito que resulta em perverter a palavra de Yahweh, a Torá, em legalismo, em dogmas humanos. A gente vê as recaídas, as pessoas botando para fora de vez em quando, entendeu? Velhos costumes, ainda da época em que vivia como um goim, na época como vivia como um gentil. Então é importante que você no techuvá, nesse seu techuvá, nesse seu chamado, nesse seu regresso, nesse seu retorno, você tem que abandonar o sus. Você tem que abandonar o porco. Veja que o filho pródigo, ele chegou a uma situação deplorável. Ele chegou a trabalhar com porcos, com porco, com sus, né? Ele chegou a essa situação. Tá entendendo? Só que ele não ia fazer o retorno dele carregando um porco nas costas, entendeu? E voltar para casa do pai dele aqui, ó, pai, cheguei com o porcão. Não, de forma nenhuma. Ele tem que deixar o porco, ele tem que deixar a comida do porco, as comidas, as lavagens, ele tem que deixar isso para trás, tá entendendo? E ele voltou, entendeu? Ele voltou. É somente ele, o corpo dele, a mente dele, com uma nova disposição para servir Yahweh. Então é importante que você faça bem o seu techuvá, que você seja uma pessoa convertida realmente. E essa conversão acontece quando você faz o seguinte: quando você se humilha, quando você se ajoelha diante de Yahweh e reconhece que você foi um transgressor, é um transgressor da Torá, e que você precisa se libertar das opressões espirituais que o príncipe da potestade, o Arrassatã, Azazel e seu séquito, entendeu? E suas falanges espirituais te oprimiram a tua mente, te enganando, levando a fazer coisas absurdas contra Yahweh. Então é necessário que a primeira coisa que você faça é o caminho da humilhação, entendeu? Você tem que ser uma pessoa humilde, reconhecer que os teus erros, reconhecer que os teus problemas, reconhecer que tudo que deu errado na tua vida espiritual foi culpa tua, não foi culpa dos outros, foi tua culpa. Então você tem que bater no peito, reconhecer que você é um transgressor da Torá, é um pecador. E nesse exato momento, amados, o techuvá, ele libera uma força poderosa, uma força espiritual tremenda da parte de Yahweh, que vem ao nosso encontro. E esta força e este poder, a Ruach HaKodesh, é o sopro, é o poder, é a influência do Todo-Poderoso Yahweh, vem até nós. Yahweh vem até nós através de uma manifestação poderosa, entendeu? Que através da sua Ruach HaKodesh, ele vem até nós, esse poder vem até nós e nos convence que nós somos transgressores da Torá, que nós servíamos, entendeu, ao sistema babilônico, que nós éramos transgressores. Então este poder vem até nós e começa então o poder da restauração. É o começo da nossa restauração. É nesse momento que você escuta a voz, que você escuta Baal-Ticou, a voz de Yahweh. Quem é a voz de Yahweh? Yahoshua. Entendeu? A voz de Yahweh é Yahoshua. Então, se ouvides a minha voz, diz Yahweh, e guardardes os meus mandamentos, eu tirarei vocês do cativeiro, e ouvirei vocês, e tirarei vocês do cativeiro. Então vocês têm ouvido a voz de Yahweh, que é Yahoshua. Yahoshua tem visitado seu povo Efraim, no cativeiro, em todas as cidades em que Efraim, a casa de Israel, está dispersa, em todas as esquinas da terra, esta voz, entendeu? A sua Ruach HaKodesh está visitando cada lugar. E no meio da rua, debaixo de uma árvore, no dia a dia caminhando, de repente vem esses despertamentos espirituais. Aí você começa a dizer: eu sou de Yahweh, eu sou de Israel. Isso é um fenômeno espiritual, isso é um fenômeno social. Pessoas no mundo inteiro começam a voltar agora para Yahweh, para o Elohim esquecido, para o Elohim cujo nome ficou esquecido, ocultado, apagado. De repente Efraim começa a buscar por alguém
alguém que ele perdeu há muito tempo, por alguém que o mundo não mais conhece, porque Efraim é proclamador do nome de Yahweh, entendeu? Então Efraim começa a buscar Yahweh, começa a buscar por Yahweh, e Yahweh começa a buscar por Efraim. Ele diz: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, eu mesmo as acharei, eu mesmo restaurarei meu povo. Olha só, esse ministério, amados, não tem apoio do governo de Israel, esse ministério não tem apoio de nenhuma convenção, entendeu? Seja de evangélico, nem do sinédrio, do presbitério, entendeu? Esse ministério não tem apoio de ninguém. Esse ministério não tem apoio não tem uma religião por trás disso. Entendeu? Quem é que está por trás desse grande mover de despertamento e restauração do povo de Israel? Ora, Yahweh, Ele mesmo, porque os pastores estão pastoreando a si mesmo. Os pastores estão matando as ovelhas, são um bando de carniceiros. Então o Eterno fez o que? Ele mesmo vem em busca das suas ovelhas, Ele mesmo está encontrando as suas ovelhas. Então é importante que você faça bem o seu techuvá. Porque de vez em quando nós encontramos as recaídas, aqueles velhos costumes do tempo das religiões antigas em que vocês viviam, começam a trazer para dentro do movimento de Yahweh. Entendeu? E escondem nas suas capas, escondem em suas roupas, escondem em suas mentes esses velhos costumes. Entendeu? Por exemplo, uma prática que eu estou muito triste atualmente é pelas divisões, grupos, entendeu? De restauração se dividindo. Isso não é para acontecer. Entendeu? Então o camarada vem lá do grupo dele, aí traz as doutrinas velhas da igreja dele, do grupo espiritual dele que ele pertencia, ele traz, entendeu? Aquelas coisas pré-egressas dele, ele traz para dentro do movimento, aí dá uma vernizada, uma pincelada ali de verniz e diz que aquilo é judaico e diz que aquilo ali é israelita. A mesma coisa, nós podemos ver isso também no judaísmo. O judaísmo pegou coisas, entendeu? De Babel, da Babilônia, deu uma vernizada, uma pincelada e diz que agora isso é coisa de judaísmo, isso é coisa da Torá, não tem nada a ver. É um ministério de restauração. Mashiach está derrubando todos esses sistemas. Todos esses sistemas serão derrubados. Entendeu? O sistema que vai prevalecer, é o sistema do Mashiach, é o seu governo. E o governo dele já chegou, já está em nós, porque nós o aceitamos. Entendeu? Mashiach diz assim: fazei techuvá, porque o reino de Yahweh é ofertado, é oferecido a vocês. Entendeu? Então Mashiach já está nos ofertando o seu reino. Mas para que a gente possa tomar posse do seu reino e dos seus tesouros, nós precisamos fazer o techuvá. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se converter verdadeiramente e voltar para os braços de Yahweh arrependido, convertido. Então a primeira coisa que tem que acontecer é essa conversão, de fato. Entendeu? De dentro para fora. Muito bem. Então, depois do techuvá, você volta para Yahweh. Quem é Yahweh? Quem é Yahu, Yahweh? Quem é ele? Um dia desse, uma irmã em nossa comunidade aqui em Teresina disse assim: Corrém, estou muito feliz por conhecer o nome do Todo-Poderoso. Eu disse para ela: olha, muito bem, é importante você conhecer o nome, mas muito mais importante é você conhecer a pessoa do nome. Então eu vejo hoje muitos grupos aí surgindo, empolgados, porque conhecem o nome. E começa a divulgar o nome, divulgar, o nome não é esse aí, o nome não é Baal, o nome não é Zeus, entendeu? O nome é esse aqui, o nome é Yahu, Yahweh, Yah, entendeu? Esse que é o nome. E começam a divulgar o nome. Mas pessoas que não passaram, primeiramente, pelo seu techuvá, não se converteram. Suas obras ainda são obras mortas. As suas obras não denunciam que verdadeiramente passaram por um techuvá. Não apresentam frutos dignos de techuvá. Não apresentaram ainda os primeiros frutos de sua conversão, que é o arrependimento, a conversão, o techuvá, a emuná.
as obras de justiça, obras de caridade, tá entendendo? Amor, apego a Yahweh, amor e apego à sua Torá, entendeu? São pessoas que não se preparam ou não se prepararam ainda para a sua tevilá, para a sua imersão, tá entendendo? Então, muito mais importante do que você saber o nome é saber quem é a pessoa do nome, Yahweh. Yahweh, quem é Ele, o que Ele gosta, entendeu? O que Ele aprova, o que Ele reprova, entendeu? Quais são os seus caprichos, como é que ele deseja ser adorado, como é que é a forma que eu devo adorar Ele, entendeu? O que Ele pensa, qual é o caminho dele. Então tudo isso eu preciso saber acerca da pessoa de Yahweh. Então procure saber quem é Yahweh. Muito mais do que saber o nome, procure saber quem é a pessoa do nome. Yahweh diz assim para os israelitas: olha, quando vocês atravessaram o Iarden, o Rio Jordão, vocês procurem não me servir como as nações pagãs que viveram aqui na terra antes de vocês. Faça o seguinte: derrubem seus altares, derrubem os pilares que eles levantaram, derrubem as imagens talhadas na rocha, derrubem o paganismo, a idolatria que eles edificaram. Derrubem os altares, os pilares, os marcos, destroem. Vocês vão destruir tudo isso. E façam mais ainda, e apaguem os seus nomes. Vocês não devem nem sequer pronunciar seus nomes, nem cruzar nos lábios de vocês os nomes desses demônios que essas nações serviram. Vocês me servirão assim, vocês irão ao local aonde eu haverei de colocar o meu nome, o lugar que eu escolhi. O Macom, o lugar. Kadosh, isto é, apartado, separado para esta finalidade, para este propósito. Vocês irão àquele lugar para me adorar. Ali vocês vão me servir segundo a perspectiva da minha Torá. A minha Torá vai dizer para você fazer isso, você vai fazer isso. Você vai me servir de acordo com a perspectiva da Torá. Porque a Torá é a minha mente, é o meu pensamento. A Torá é a minha voz, a minha fala. A Torá é a minha dabá. E a minha dabá é o meu pensamento. Os meus pensamentos não são vossos pensamentos. O meu caminho não são os vossos caminhos. Então você tem que aprender a servir Yahweh. Você tem que aprender a saber quem é Ele, como é que Ele gosta de ser adorado. Da forma como Ele gosta de ser adorado. E eu venho estudando a Torá esses anos e eu aprendi uma coisa, e é muito detalhista. Muito detalhista, e é cheio de detalhes. Tem muitos detalhes. Você com o tempo, quando você for crescendo cada vez mais na sua emuná, na prática da sua emuná, o importante é você praticar a sua emuná, você vai aprender isto, que o Eterno, ele tem muitos detalhes. É impressionante isso. E esses detalhes, entendeu, que o Eterno tem, vai fazer com que você tenha uma elasticidade da sua compreensão, do seu pensamento. A sua sabedoria vai crescer de uma forma enorme, a sua compreensão, a sua inteligência, o seu entendimento, o seu discernimento espiritual, porque Yah quer isso, esses detalhes que Yah deixou na sua palavra, justamente isso, para que nós possamos crescer, entendeu? E amadurecer. Yah quer um relacionamento maduro entre nós e Ele e nós, né? Muito bem, depois que você fez o Teshuvá, entendeu? Voltou para Yahweh, entendeu? Aprendeu quem é Ele, o nome dEle e a forma como nós devemos adorá-lo, entendeu? Você tem que voltar para a Torá. Ora, o que é a Torá? A Torá é a revelação básica de Yahweh, dada em dois momentos da história da humanidade. Antes do Sinai, foi dado a Adão em forma oral. Depois do Mabul, isto é, do dilúvio, foi dado a Noa e aos seus filhos. Após o Mabul, até o Sinai, o Eterno se revelou aos patriarcas da humanidade e deu sua palavra, a sua dabá, em uma forma oral. Como é que isso acontecia? Yah revelava-se a esses patriarcas, a esses homens justos da antiguidade, e soprava em seus ouvidos, através de sonhos
e visões, o seu desejo, a sua ratson, a sua vontade, como é que ele deveria ser adorado, qual era o seu desejo, qual era a sua vontade para aquele povo, para aquela nação. Então, nós vemos essas primeiras revelações dadas a Adão, depois prosseguiu-se dando a toda a sua geração, e após o Mabu, a Noa e a seus filhos, e a seus 70 descendentes, e continuou através de Abraão. Então, cada patriarca ele foi recebendo uma instrução nova, foi acrescentando aquilo que já existia. Por exemplo, nosso pai Abraão. Quando nosso pai Abraão surge no cenário, as nações já estão apostatando Yahweh. Não todas, algumas ainda têm temor de Yahweh, né? Então, cada patriarca da antiguidade, cada patriarca que viveram antes do Monte Sinai, antes da aliança do Monte Sinai, havia uma outra aliança estabelecida por Yahweh, entendeu? Feita com os patriarcas antigos da humanidade. Cada patriarca veio estabelecendo marcos, limites, veio estabelecendo os pilares da verdade, né? Veio estabelecendo os pilares da verdade, né? Muito bem. E esses pilares ficaram, né? Quando ia surgindo uma ou outra geração, esses pilares já estavam levantados, né? Então nós podemos ver aí os primeiros códigos da Torá oral sendo dados. A palavra Torá vem da raiz Yará. Yará é a arte da arqueria, entendeu? Apontar ao alvo, apontar ao objetivo. Significa instrução, né? Significa o alvo, a direção, o caminho. A Torá aponta o caminho, nos dá a direção. A palavra Torá também está relacionada à forma como nós devemos caminhar, a forma como nós devemos pensar, um estilo de vida. Torá também significa um estilo de vida, né? A forma como nós devemos nos portar, nos comportar neste mundo. E quando as pessoas olharem para nós, elas farão uma diferenciação. Saberão que nós temos um estilo de vida. Saberão que nós somos pessoas especiais, somos pessoas diferentes. Entendeu? Muito bem. A Torá, amados, ela é a árvore da vida, com frutos saborosos. Lá em Devarim diz o seguinte, que quando nós nos apegarmos e estudarmos e andarmos nos caminhos de Yahweh, as nações da terra haverão de nos elogiar e dirão: que gente sábia, que gente entendida. Então a Torá é a nossa sabedoria. Você quer sabedoria? Entendeu? Estude a Torá, porque a Torá ela é a palavra escrita de Yahweh, é a Dabai, a mente de Elohim. Então você não pode ficar perdendo tempo, entendeu, com assuntos bobos, assuntos que causam confusão, debates e mais debates que não chegam a lugar nenhum. Então, você estudando a Torá, você vai saber o que é o certo e o que é o errado. Você vai aprender o caminho da vida e o caminho da morte. Você vai descobrir se trindade existe ou não existe trindade. Você vai descobrir, entendeu, tudo acerca do paganismo, que é paganismo, que não é paganismo, pela ótica da Torá. Se você estuda a Torá, você vai descobrir quem é Yahweh, entendeu? E como é que Yah se manifesta, entendeu? Você vai aprender sobre as manifestações de Yahweh, você vai aprender sobre a sua natureza, o seu caráter, entendeu? Enfim, estudando a Torá eu vou saber quem é meu povo, estudando a Torá eu vou saber quem eu sou, estudando a Torá eu vou aprender os preceitos, os estatutos de Yahweh. A Torá, ela subdivide-se em 3 partes, em Hukim, Mitzvot e Mishpatim. O que são os Hukim? Os Hukim são os estatutos de Yahweh. Por exemplo, as 7 festas de Yahweh, são os estatutos. O Shabat é um estatuto. E os Hukim, eles são Olam, ou seja, são perpétuos, entendeu? Eles são estatutos para sempre. E nós temos também os mitzvot. Os mitzvot são ordenamentos, são ordens, entendeu? Que Yah deu ao seu povo Israel, entendeu? São os mandamentos que o Eterno deu ao seu povo Israel. E nós temos também os mishpatim. Os mishpatim são leis, são decretos que o Eterno deu especificamente para a nação de Israel, entendeu? São leis e decretos, entendeu? Que foram dados para a nação de Israel,
para os seus limites territoriais, entendeu? São os marcos, entendeu? São os limites, são as colunas que o Eterno levantou ali na terra de Israel, para que o povo de Israel pudesse se basear, pudesse andar de acordo com essas leis e esses decretos, para que fosse um povo justo, ordeiro, organizado, entendeu? Um povo, uma nação bem formada, com instituições fortes, entendeu? Então, o Eterno também deu essas leis e decretos para que pessoas de outras nações, quando passassem passassem pelo rio Iarden e passassem pelas montanhas, pelos montes de Israel, lá tinha algo escrito. O Eterno mandou anotar sua Torá nas pedras, nas rochas, nos montes de Israel. O seu estatuto está na terra. A terra, entendeu? A terra tem um estatuto. Então as pessoas que fossem viver, se abrigar em Israel, saberiam que aquela terra ali não era uma terra sem lei, entendeu? Não era uma terra, entendeu, desorganizada, era uma terra altamente organizada, uma terra cheia de leis e princípios e normas, e aquelas pessoas deveriam se enquadrar, entendeu, de acordo com aqueles princípios, de acordo com aquelas leis, de acordo com aquelas normas que o Eterno deu a Israel. Muito bem. Então é importante que você procure examinar a Torá, pesquisar a Torá exaustivamente. Exaustivamente. A Torá, amados, ela deve ser lida segundo a própria Torá. Em Devarim diz que o curso completo da Torá são de 7 anos. Então você conclui a Torá em um período, em um ciclo septuanual, isto é, num ciclo de 7 anos, subdivididos em ciclos, 2 ciclos trienais. Em 2 ciclos trienais, de 3 e 3,5 anos. Muito bem. Por exemplo, você sabia que Mashiach, o ministério de Mashiach, não foi apenas de 3 anos, como muitos dizem. O ministério do Mashiach foi de 7 anos. Mashiach morreu com a idade de 37 anos. Foi a idade que ele foi sacrificado. Ele começou seu ministério com 30, que é a idade que a Torá autoriza, entendeu? Aos Kohanim, aos Leviim, aos ministros começarem a ministrar, entendeu? A ministração, o serviço de ministração com a idade de 30. Então, 30 anos ele entrava no santuário, entrava no Mishkan para ministrar na presença de Yahweh. Então, Mashiach passou, entendeu? Um período de 7 anos ensinando a Torá. 2 ciclos trienais, entendeu? Eu não vim destruir a Torá, mas de plenificar. Ele diz assim, entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Ora, assim como um escravo hebreu, ele servia 6 anos e no 7º ano era posto em liberdade, no Shemitah, no ano sabático ele era posto em liberdade. Semelhantemente, o que Mashiach quer dizer? Que com o estudo da Torá, entendeu? No 1º, no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º ano. O 7º ano era um período de libertação também. Libertação de quê? De que escravidão? Nós seremos libertos estudando a Torá. Nós seremos libertos da escravidão, da ignorância. Nós seremos libertos da escravidão, da ignorância. Entendeu? Conhecereis a verdade, conhecereis a Torá. E a Torá vos libertará. Então, no 7º ano, justamente no período em que, no tempo em que o escravo era posto em liberdade, e sua escravidão física e psicológica, entendeu? Nós seríamos libertos da nossa ignorância pelo estudo da Torá. Então, não perca tempo com assuntos fúteis, de futilidades, entendeu? Assuntos que causam polêmicas, que causam confusão, brigas, entendeu? Não perca tempo, isso são distrações. Vá estudar a Torá, estude a Torá pelo nosso método, que é o método ciclo trienal, que é um método excelente, maravilhoso, para que você possa ter uma boa qualidade no seu estudo, no seu ensino, estudo e ensino da Torá, entendeu? É importante que você aprenda o nosso ciclo. Nós temos a nossa tabela. Se você não tem na sua tabela, nós poderemos mandar a tabela para você, né? Para que você possa estudar
exaustivamente a Torá. Mashiach diz, examinai, Haktivei Hakodesh, examinai as escrituras Kadoshim, porque achaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, elas dão depoimento da minha pessoa. Ele diz, olha, Moshe escreveu a meu respeito, Moshe escreveu acerca de minha pessoa. Então não perca tempo com futilidades, vá para a revelação. Antes, ore assim, Yah, maravilhoso Pai eterno, Yah, bendito seja o teu Kadosh nome. Me permita na pessoa do teu filho, do teu Mashiach, na pessoa da tua Dabá, da tua palavra, da tua mira, que eu acesse este conhecimento, acesse essa sabedoria, que tu me permita abrir esse baú que está cheio de tesouros, de gemas, entendeu? De diamantes, quilates, entendeu? Cheios de ouro. Que o Eterno me permita ver, tocar, entendeu? Que o Eterno me permita entrar no Gan-Éden da sabedoria, no pomar, e desfrutar, comer os frutos saborosos da sabedoria, do entendimento, do discernimento espiritual. Ore antes, entendeu? E o Eterno, aquele que deu a sua Torá, ele vai te dar entendimento, compreensão, para que você possa discernir a sua palavra, ter o sentido certo da sua palavra, porque a Torá era espiritual, gente. Ela veio do mundo superior para este mundo inferior. Ela veio da parte de Yahweh, veio do hálito da boca de Yahweh. E esta palavra está na tua boca e no teu coração. Não se discerne a Torá por métodos, metodologias humanas. Entendeu? Pela teologia, entendeu? Por exemplo, pela teologia. Não, você não vai aprender a Torá coisa nenhuma por esses métodos humanos. A Torá, ela é algo místico. Você vai entender ela a partir do momento que você interage, que você tem um relacionamento, uma experiência real com Yahweh. Então, a partir do momento que você tiver essa experiência, esse relacionamento íntimo com Yahweh, Yahweh começará a te dar um entendimento que está por trás da letra. Na forma da letra, o Eterno vai começar a te dar o entendimento espiritual que está ali, que vai servir para ti, que vai servir para a tua família, que vai servir para a sociedade, que vai servir para os governantes, que vai servir para a nossa nação, que vai servir, entendeu? Para sempre para nós. É um ensinamento perpétuo para sempre. Então, você fez o teu techuvá, você voltou para Yahweh, você voltou para a Torá, você também tem que voltar para a terra. O Brasil não é a nossa terra. Piauí, Teresina não é a minha terra, não é meu lugar, não é minha cidade. A nossa terra é Israel, gente. A nossa terra fica no Oriente Médio, entre Rio Nilo e Eufrates. É a terra que nós devemos conquistar, é a terra que nós devemos almejar, voltar para lá, fazer o nosso aliar, a nossa subida, o nosso retorno à nossa terra. Porque nós temos que cumprir os mandados e os mandatos de Yahweh ainda naquela terra. Temos muita coisa a cumprir naquele lugar. Então o Eterno está chamando cada um dos seus filhos, cada um do seu povo, para que retorne à sua terra. Olha, enquanto nós não aprendermos e compreendermos a relação que existe entre nós e a terra, nós não seremos abençoados plenamente. O que nós podemos receber são migalhas e bênçãos aqui no Brasil, são migalhas de bênção aqui na diáspora, são migalhas de bênção aqui no Galut. Por que eu falo isso? Porque quando os povos da terra, quando os reis da terra, que o Eterno conclama as nações para que elas venham, entendeu? Não para guerrear com a terra de Israel, mas que elas venham para aprender, que elas venham para investir na fundação do Estado de Israel, na fundação do reino de Elohim. O Eterno convoca as nações para este propósito, quando as nações entenderem que elas precisam, entendeu? Ter na sua pauta que é importante que cada efraimita, que cada judaíta retorne para a terra de Israel, como fez os reis medos e persas. Quando eles compreenderam, entendeu, isto, o que eles fizeram? Eles permitiram o retorno em massa dos israelitas, dos judeus, para a terra de Israel, para poder fundar, entendeu, para poder restaurar, entendeu, o reino. Quando eles fizeram isso, tanto os filhos de Israel, o povo de Judá, como os reis medos persas foram abençoados
por isso. Então, o nosso retorno para a nossa terra, colonizar a terra, implica em muitas bênçãos que nós estamos perdendo. Nós estamos correndo para a nossa terra para que nós possamos cumprir a nossa missão, cumprir aquilo que já nos solicitou, já pediu de nós. Então nós temos que voltar para a nossa terra. Então você tem que se preparar para voltar para a sua terra. Você precisa saber o que é sua terra. Você precisa visitar a sua terra. Você precisa aprender a língua da sua terra, que é o Ivrit, o hebraico, a língua Kadosh, a Lashon Kadosh. Muito bem, amados. Então, eu gostaria de falar um pouquinho também da nossa comunidade, que é a comunidade Beit Yahushua, que é a comunidade principal do Ministério Shalom. O que é a Beit Yahushua? O que ela se propõe? Bom, a Beit Yahushua se propõe aqui no Brasil ser um centro terapêutico de adoração e estudos da Torá. Beit Yahushua está trazendo a casa de Yahushua. Lembre-se que quando Yahushua Hamashiach saiu da casa dos pais deles, em Netzare, em Nazaré, e foi para Quefarnaum, veja que lá ele adquiriu uma casa. E nessa casa, ele morou nesta casa, e alguns discípulos também moraram com ele nesta casa, juntamente com ele. E diz as Escrituras, e diz a Bessorá, que as pessoas, quando souberam que se levantou um tzadik, um profeta em Israel, elas começaram a fluir para a casa de Yahushua, em Quefarnaum. E ali, centenas de pessoas, diariamente, elas iam ouvir o ensino da Torá do Mashiach, o ensino da Torá de Yahushua. E elas, além de aprender o caminho de Yahweh, elas eram curadas, elas eram libertas do mal que as afligiam. Assim está Efraim hoje. Efraim está doente na alma, Efraim está doente no seu espírito. Efraim está contaminado, ele precisa se libertar das mazelas, dos demônios. A casa de Yahushua, a Beit Yahushua, é um centro terapêutico, é um local de libertação, é um local de salvação para a casa de Efraim. A Beit Yahushua é um local de acolhimento, para acolher Efraim, para que Efraim seja acolhido. Veja que na casa de Yahushua, entendeu? As pessoas abriram o teto da casa dele e colocaram um paralítico. Porém, através do teto, abriram o teto e colocaram um paralítico. E ali Mashiach curou aquele paralítico. Então, a Beit Yahushua é um lugar de cura, é um lugar de salvação, entendeu? É um local de libertação, de encontro, é um local de restauração, entendeu? Pessoal, integral. Então, a Beit Yahushua se propõe ser um centro terapêutico. A Beit Yahushua se propõe ser um centro de estudos da Torá, entendeu? Dos profetas, do Taná, da Brit Hadashah, entendeu? E de escritos antigos, entendeu? Como o Midrash, os Targumim e outros livros que outrora estavam perdidos, que foram achados, entendeu? Para que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento, entendeu? Bom, a Beit Yahushua se propõe ser um centro também de adoração, um lugar onde você possa adorar, que você possa cantar, dançar na presença de Yahweh, entendeu? Que você e sua família possam se sentir bem, que você possa ali na presença de Yahweh se derramar, entendeu? Que você possa clamar o seu nome, virado para o Oriente, como ele diz, olha, quando vocês estiverem no galute, na diáspora, vocês vão se voltar para o Monte Sião, entendeu? Vocês vão se prostrar, vocês vão clamar a mim, eu ouvirei vocês e abençoarei vocês, entendeu? Então a Beit Yahushua se propõe ser isto, um centro terapêutico de adoração e estudo da Torá, um local de acolhimento, de aconchego. Veja, a Beit Yahushua, ela tem uma semelhança com a Beit Yosef lá no Egito. As pessoas famintas, aqueles que iriam negociar, aqueles que iam em busca de trigo, de pão, de comida, porque estavam sofrendo com a fome, iam para onde? Para a casa do faraó? Muitos iam para a casa do faraó, mas o faraó dizia, olha, vão para Beit Yosef, vão, procure Yosef. E as pessoas iam para Beit Yosef, e lá na casa de Yosef havia pão o tempo inteiro, havia acolhimento. Então a Beit Yahushua, amados irmãos, tem que ser um local de acolhimento para Efraim,
tem que ter Torá, tem que ter cura, tem que ter libertação para Efraim. Efraim precisa, entendeu? Ser libertado. Efraim precisa de restauração, precisa de cura. Aleluia, entendeu? Então, qual é a marca maior nossa do povo Netzarim, do povo nazareno israelita, entendeu? Que compõe a Beit Yahoshua, o Ministério Shalom? É o Ahav, gente. É a nossa marca maior, o Ahav. É o cuidado que nós temos que ter uns com os outros, entendeu? Esse é o reino, nós temos que repartir. Eu tenho 4 camisas, eu não vou usar 4, eu posso usar 2, então 2 eu vou dar para o meu irmão, tá entendendo? Eu vou repartir com ele, entendeu? Acolhimento, eu vou abraçar, eu vou amar, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos crescer juntos, nós vamos prosperar juntos. Entendeu? Essa marca do Ahav, quando a gente começar a cuidar uns dos outros, Mashiach diz, olha, vocês serão realmente reconhecidos por esta marca. As pessoas vão reconhecer que vocês são meus talmidim, quando vocês se amarem, quando vocês se respeitarem, quando vocês se abraçarem. Não importa as diferenças, porque cada um tem um temperamento diferente, vocês vão superar esses temperamentos, tá entendendo? E por amor a mim, entendeu? Por amor à minha causa, por amor ao meu nome, por amor à minha pessoa, por amor ao meu ministério, diz Mashiach, vocês vão se amar, entendeu? Vocês vão se abraçar, vocês vão cuidar uns dos outros, para que isso sirva de exemplo, para que isso seja um menorá, um luzeiro, um luminar para todo mundo. Então é isso, amados. Então eu gostaria de encerrar dizendo que nós devemos estar unidos agora, mais do que nunca. Nós precisamos ser uma comunidade forte. Muito obrigado. Todarabá, Yahweh Elohim de nossos pais, de nossos avós, entendeu? Elohim de nossos avós, entendeu? Abraham, Isaac e Jacob. Elohim dos Shiliahim, dos apóstolos, entendeu? Em o nome de Yahushua Hamashia, nosso querido, maravilhoso Rebbe, nosso querido e maravilhoso Rabino, entendeu? Nosso líder, entendeu? Nós seguimos ele, né? Estamos seguindo ele, tá entendendo? Nós temos seguido ele, aprendido a Torá segundo a sua ótica, a sua visão. Ele é nosso guia espiritual, né? Ele está nos guiando espiritualmente nessa jornada, entendeu? Grande que nós temos feito nesse grande Teshuvah, ok? Shalom, shalom. Yahweh te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.